Olá, irmãos, irmãs, amigos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Fé Sem Política, meu nome é Alain, e neste vídeo daremos sequência aos vídeos de apresentações de Bíblias. Já temos alguns vídeos nesse sentido no canal, eu vou deixar os links na descrição, ok? Com este vídeo faremos a apresentação desse Novo Testamento, da Vulgata, tá bom? Da editora Eclésia. Editora Eclésia, tá? Uma editora católica que fez essa tradução da Vulgata, tá bom? Bom, é um projeto de resgate de uma tradição antiga, clássica e respeitada, que é a Vulgata de São Jerônimo, traduzida em português pelo padre Manuel de Matos Soares, tá bom, gente? É só o Novo Testamento, tá? Esse exemplar que eu tenho é da primeira edição, de outubro de 2019, tá? Vocês podem ver aqui, ó. E segundo a própria editora Eclésia, né? Esta Bíblia é uma reedição do Novo Testamento com tradução da Vulgata latina, né? E notas do padre Manuel de Matos Soares. Publicada pela primeira vez, né, a Vulgata em 1933 em Portugal e em 1943 no Brasil, essa versão do Padre Manuel, né? E que se tornou rapidamente uma das versões mais populares por aqui, né? Foi feita uma revisão técnica nessa versão aqui, nesse Novo Testamento, vamos dizer assim, que corrigiu a tradução em poucos detalhes, né? Eles informam aqui, conforme a nova Vulgata, segundo manda a Santa Sé. Tá bom, gente? Eu não vou explicar aqui, até eu coloquei alguma coisa aqui sobre a nova Vulgata e tal, mas não vou entrar nesse mérito, tá bom? Que a nova tradução, a nova Vulgata, na verdade, ou Neo-Vulgata, é a nova versão latina oficial da igreja, tá, gente? Não é mais a Vulgata, que é baseada nessa, mas é a Neo-Vulgata. Mas no outro vídeo, no outro momento, a gente explica, tá? O tamanho, né? Qual que é o tamanho? É pequeno, é de bolso, né? Essa versão aqui é de bolso. Tem 15 centímetros de altura, né? Assim. Oh, desculpa, gente. 13,5 centímetros de altura. 9,5 centímetros de comprimento aqui, né? Porém, tem 3 centímetros de grossura, ó, dá para ver que é grosso, ó. Tem 3 centímetros aqui de grossura, tá? Então, é grosso. A capa, dá para ver aí, ó, que é boa, é bonita, imita o couro, né? Na frente tem esse símbolo aqui da editora Eclésia. E do lado, os dizeres Novo Testamento, né? Olha lá, ó, Novo Testamento. Beleza? As folhas são grossas, tá, gente? É de ótima qualidade. O que a gente vê por aí hoje em dia, né? As folhas das Bíblias são bem finas, né? As folhas desse Novo Testamento são bem grossas, de ótima qualidade. A letra, porém, é pequena, né? Por causa do tamanho, que é de bolso, tá? Então, aqui no começo traz um sumário, né? Aqui tem todas as especificações da editora, né? Da edição, né? Os direitos reservados, tal. Aqui começa o sumário e depois já começa direto o texto bíblico, tá vendo? Ó, Evangelho segundo São Mateus, tá? Então, não tem uma introdução geral aqui no começo desse Novo Testamento, né? Não tem uma introdução geral ao Novo Testamento, nem aos blocos de livros, né? Que eu costumo dizer aí nas apresentações de Bíblias. Que são esses blocos de livros, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, são semelhantes, são chamados de sinóticos, né? Dá para colocar em 3 colunas aí, que eles têm muitas passagens paralelas, tá bom? Então, não tem uma introdução aos sinóticos, não tem introdução às cartas de São Paulo, às cartas pastorais, às cartas católicas, né? E nem a literatura joanina, por exemplo, né? Então, notamos também que Mateus
não possui uma introdução. Além de não ter uma introdução geral ao Novo Testamento, uma introdução aos blocos de livros, também não tem uma introdução aqui em São Mateus. Isso que a gente percebe, né? Vai direto para o texto sagrado, ó. É interessante que os 4 evangelhos, Mateus, nessa versão aqui da Bíblia, que eu vou pegar aqui Marcos, ó. Olha lá. Terminou aqui Mateus, no capítulo 28, já entra direto Marcos, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, tal, Filho de Deus. Já inicia o Evangelho de Marcos. E a mesma coisa, Lucas, né? Lucas e João. Ó, se a gente pegar aqui Lucas, a gente vai ver que começa direto. E assim também João, tá bom? Ó, terminou aqui Marcos, já começa Lucas sem introdução também. João também não tem introdução. Essas introduções só vão aparecer a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Aí sim, a partir dos Atos, todos os livros depois terão a sua introdução própria, tá vendo? Ó, vou pegar aqui, ó, Atos dos Apóstolos. Tem uma introduçãozinha, olha lá, tá? Vemos que essas introduções são bem breves, tá, gente? Essa aqui é uma das maiores dos Atos. As outras tem outras bem pequenininhas aqui, desse tamanhozinho aqui, né? Como já disse, né, essa Bíblia aqui, esse Novo Testamento, não é para estudo aprofundado, tá, gente? Tá vendo que não tem notas paralelas, né? As notas são mínimas, né? Depois eu falo das notas. Não é para um estudo aprofundado, não é esse o objetivo desse Novo Testamento, dessa Bíblia aqui, tá? Curiosamente também, gente, ó, vocês já podem ver aqui que começa o capítulo 1 e os capítulos e versículos. Capítulo 1, o número do capítulo, aliás, é bem pequenininho, já começa o versículo. Aí terminou o capítulo 1, ó, tô pegando um exemplo aqui de Atos dos Apóstolos. Já vai para o capítulo 2, ó, de Atos, quando se completaram os dias de Pentecostes e tal. Vocês estão vendo que não tem títulos e subtítulos. Por exemplo, aqui no capítulo 2 de Atos, não está escrito aqui a vinda do Espírito Santo, como a gente costuma ver nas Bíblias, né? E depois termina o capítulo 2, vai para o capítulo 3, ó. Não tem títulos os capítulos, nem as passagens, as perícopes, tá vendo? Já vai para o capítulo 3, né? Igual, semelhante, né, ao que faz a Bíblia anglicana, King James Versions, né? Que é a Bíblia King James de 1611, né? Ela só tem número de capítulo e versículo, né? E não tem título e subtítulo dos capítulos, das perícopes, das passagens, né? É uma curiosidade também. Só tem o texto mesmo sagrado com capítulos e versículos. A gente sabe que capítulo e versículo não é inspiração de Deus, né? Não faz parte da Bíblia o capítulo e versículo. Mas é uma forma que os monges arrumaram de organizar a Bíblia, né? Já começou lá nos monges copistas. É assunto para outro momento. Bom, as notas de rodapé. Vamos pegar as notas aqui, ó. Eu peguei até o capítulo 1 aqui, ó, de Mateus. Tem uma notinha aqui. Aqui tem um pouquinho mais de nota, né? Mas a gente percebe que são as mesmas notas da Vulgata do Padre Manuel, né? Como se propôs a editora Eclésia. São poucas notas relativas a alguns versículos só, de caráter apenas explicativo e às vezes doutrinário, tá, gente? São notas fáceis, básicas, né? Para compreender melhor alguns versículos. Também não traz comentários globais, né? De passagens. Assim como não traz títulos e subtítulos de passagens, também não traz comentários globais. Mas só de alguns versículos. Por exemplo, aqui de Mateus 1,16, Mateus 1,18. Tá bom? Vamos pegar aqui, por que acontece isso? Poucas notas e sem notas globais e notas fáceis, etc. Porque, como eu já disse, não é um Novo Testamento de estudo, tá, gente? Vamos pegar aqui um exemplo de nota explicativa, Mateus 12, 31, né? As notas são boas, tá, gente? Eu tô dizendo que são fáceis, mas explicam bem, são notas boas.
Se a gente pegar aqui Mateus 12, 31, a gente vai ver um exemplo de nota explicativa de sentido. 12, 31. Cadê? Ó? O que diz o versículo 31 do capítulo 12 de Mateus? Vamos ver lá, vamos achar. Por isso vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. A blasfêmia contra o Espírito Santo, porém, não será perdoada. Então, aqui está a nota, ó, 12:31. Não será perdoada, isto é, dificilmente será perdoada, não porque Deus a não possa ou não queira perdoar, mas porque o pecador não põe as condições precisas para obter o perdão. Tá vendo? É bem explicadinho aqui sobre o pecado do Espírito Santo. E na sequência, se a gente pegar o versículo 32 aqui, ó, fala, ó, a gente tem um exemplo aqui no versículo 32, na nota de rodapé, um exemplo de nota doutrinal ou nota dogmática. Quer ver, ó? Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se alguém a disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Olha só a nota aqui, ó. 12:32. Nem neste século, nem no futuro. Aí vem uma explicação doutrinal dogmática. Daqui se conclui que há pecados que, não tendo sido expiados neste século, então fica claro, nem neste século, isto é, neste mundo, o são no outro. Então, há pecados que, não tendo sido expiados neste século, neste mundo, o são no outro, no purgatório. Então, aqui é um dos fundamentos da experiência existencial do purgatório, né? Porque Jesus está falando claro aqui, olha, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Beleza, aqui e lá, né? Mas se alguém a disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste século, quer dizer, nem nesse mundo, nem no futuro. Qual que é a lógica, então? Que alguns pecados são perdoados no futuro. E esse aqui é o futuro escatológico, né, gente? Não vamos entender. Se aqui está dizendo neste século, quer dizer nesse mundo. Aqui quer dizer no outro mundo, no futuro, né? Na escatologia, na experiência existencial do purgatório. Entendeu? É a lógica do texto, da palavra de Jesus, ó. Não lhe será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Quer dizer, alguns são perdoados, outros não. O pecado contra o Espírito Santo não é perdoado na experiência existencial pós-morte do purgatório, né? Beleza? As citações, as passagens paralelas, aqui a gente não tem nenhum exemplo onde a gente está aqui, mas são raras, tá, gente? As citações, por exemplo, de um versículo citando de outro lado, de outro lugar na Sagrada Escritura, mas existe, lógico. São poucas, mas ocorre. Não vem destacados no lado, como eu disse, como em algumas Bíblias mais de estudo, mas estão no meio das notas de rodapé aqui embaixo, tá? A tradução. Olha, é uma tradução que apresenta uma linguagem, um português clássico, tá? Muito bonito de ler, tá bom? Como o latim, né, gente? Baseado no latim. A nossa língua, aliás, o português, né? O espanhol, o italiano, existem várias línguas aí baseadas no latim, né? O latim é muito forte, muito bonito, né? Muito complexo, né? Então, mas é uma linguagem fácil, porque a Vulgata de São Jerônimo teve esse propósito de trazer um latim mais popular, né? Mais vulgar, e daí o nome Vulgata, né? Então, é um português claro, objetivo, tá bom? Não deixando de ser de fácil compreensão e fiel ao original grego, lógico, ao Novo Testamento grego, tá? Embora seja baseado, um outro ponto também, é baseado na Vulgata, né? Não usa, como a Bíblia Ave Maria, né? A terceira pessoa do plural, o vós, aquele plural majestático, né? Que eu falo lá no vídeo de apresentação das Bíblias Ave Maria. Se você não viu, dá uma olhada lá que você vai entender o que quer dizer esse vós, esse plural majestático, tá? Então, só que essa Bíblia aqui,
baseada na Vulgata, mas não usa para Deus o vós, tá bom? Ele usa somente o tu mesmo, ele usa o tu, né? O ti, né? Para Deus, né? Não usa o vós como faz a Ave Maria. Terminando o Apocalipse, a gente vai, né? Não tem introdução, aliás, tem introdução, a partir dos Atos dos Apóstolos, todos os livros têm introdução. Aqui, Apocalipse de São João, né? Terminou o Apocalipse de São João, termina esse Novo Testamento, não tem mais nada, né? Não tem recursos extras, só tem aqui uma ficha cartográfica, tal, normal, que a editora coloca, mas não tem recursos extras, né? Acabou o Apocalipse, acabou tudo, tá? Não tem recursos extras. Bom, uma pequena avaliação, gente. Eu gostei, no geral, né? A tradução do Padre Manuel de Matos Soares, como eu disse, da Vulgata, foi no passado e ainda é bem respeitada no Brasil, em Portugal, né? Nos países de língua portuguesa. É muito agradável para a leitura, como eu disse, e boa para a oração. É ótima para quem aprecia o bom português, como eu disse, né? Em suma, pelo que eu li desse Novo Testamento até agora, não vejo razões para criticá-lo em demasia, tá? O fato dele ter algumas correções a partir da Nova Vulgata, né? Alguns ficam criticando aí, mas a Nova Vulgata, queira ou não, é o texto oficial hoje em latim, só que no latim clássico, tá, gente? Se a Vulgata de São Jerônimo foi baseada, como eu disse, num latim mais vulgar, mais popular da época do século IV, V lá, essa nova Vulgata que a igreja aprovou, né, que começou lá em São Pio X, depois foi terminada em 1979 e promulgada pelo Papa São João Paulo II, tá, gente? Lá em 1979, a nova Vulgata, não é essa, é a nova Vulgata, se tornou já promulgada em 1979, no ano em que eu nasci, né? Há 43 anos atrás, eu estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2022, então já faz 43 anos que a nova Vulgata já foi promulgada como a Bíblia do latim, né, oficial da igreja. Não que substitui, né, não que seja uma correção à Vulgata antiga, é uma nova proposta da qual nós podemos falar em outro momento, tá bom? A nova Vulgata. Bom, pelo custo-benefício, tá, gente? Não é caro, eu penso que vale a pena ter, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.